Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter a nossa aula, a continuação da nossa aula sobre positivismo e Augusto Comte. Aula passada eu não estava em vídeo, mas vocês receberam o meu PowerPoint, o meu roteiro da aula e um videozinho para vocês assistirem. Que era outro professor dando essa aula, uma aula muito boa, espero que vocês tenham assistido. E hoje eu vou pedir uma coisa diferente para vocês, vamos tentar dessa maneira, porque eu acho que dessa maneira vai ser muito melhor. Eu imagino que sim, espero o feedback de vocês. Eu estou com o PowerPoint aqui aberto e espero que vocês, para acompanhar essa aula, abram o PowerPoint chamado Positivismo. Então, vou repetir, eu quero que vocês, por gentileza, abram o PowerPoint chamado Positivismo, tá? Deem pausa no vídeo, abram o PowerPoint, tá bem? Bem, acho que vocês já tiveram tempo de abrir. Agora a gente começa, vocês reparem que aqui temos a bandeira brasileira com o lema do positivismo, né? Ordem e progresso. Passando para o seguinte, eu só estou dando uma revisada no que a gente já viu aula passada e presencialmente também, a gente já deu uma olhada nisso. Então a gente vai, as ideias de ordem e progresso, então a gente tem a ordem. Garantir o bom funcionamento da sociedade, harmonia social, inibir conflitos sociais, greves, manifestações e progresso. Sociedade industrial, exaltação da ciência e da tecnologia. Bom, vocês sabem do contexto histórico, o positivismo também é chamado de cientificismo, vocês se lembram disso? Então a gente está lá no século XVIII, o cientificismo lá nascendo no século XVIII. Como a gente já falou, a Revolução Industrial, o surgimento dessa nova mentalidade, a ciência é considerada o conhecimento possível, o grande conhecimento, a ciência está no topo dos saberes, é a grande rainha dos saberes. A gente diz que a ciência, no lugar da religião, ela se torna o grande novo Deus da humanidade. E o Comte, ele é francês, né? Ele é o fundador da filosofia positivista ou do cientificismo, e ele lançou em 1842, no século XIX, um livro chamado Curso de Filosofia Positiva. Só para lembrar vocês aqui que positivismo nada tem a ver com misticismo, então pensamento positivo, boa vibe, nada disso. Positivo não tem esse sentido, tá? Pensamento positivo não tem nada a ver com filosofia positivista, tá? Possui outro sentido que vocês vão percebendo aqui na aula, como vocês já perceberam antes. Eu sei que vocês já sabem disso, mas eu só tô reiterando aqui uma coisa que vocês já sabem. Então a gente tem o Comte lançando esse livro. E quem foi ele, né? Ele foi, eu já falei aqui que ele foi o fundador da filosofia positivista e através desse estudo a gente entende também como era a filosofia nos seus primórdios, a sociologia, como era a sociologia nos seus primórdios, como era a sociologia no seu início, como é que era o método sociológico. Então a gente tem a ideia muito forte aí da teleologia. Vocês lembram o que é teleologia? Não confundam teleologia com teologia, tá? Teleologia vem de um radical grego chamado telos. Telos significa finalidade. Então, quando eu digo que eu tenho uma filosofia teleológica, eu estou dizendo que eu estou trabalhando com a ideia de finalidade, tá bom? Quando eu tenho a ideia de finalidade, por exemplo, o Comte, o positivismo, trabalha com a ideia de que a história vai caminhando em direção a um fim. Então, ela não é algo aleatório, as coisas não vão acontecendo. É como se houvesse um espírito carregando, um espírito da história que vai evoluindo, caminhando, progredindo de acordo com uma finalidade. E o Comte, ele traça essas etapas que a história vai andando, a história da humanidade vai caminhando e progredindo. Só para parar aqui um pouquinho para entender uma coisa. Quando eu falo de positivismo, eu falo da ideia de progresso, tá? Uma coisa é a gente dizer que as coisas o tempo vai passando, a história vai caminhando. Mas quando eu trabalho com a ideia do positivismo, a concepção de Comte, a concepção que a gente precisa compreender aqui, é que a gente está trabalhando com uma concepção de progresso. Então, a humanidade vai caminhando no sentido de melhora, no sentido de progresso, no sentido de uma evolução. Ela vai evoluindo, ela vai melhorando. Talvez vocês estejam pensando, mas é óbvio, as coisas são assim. Mas não, essa ideia surge aqui, tá?
Inclusive, seria interessante que vocês lembrassem que nem todo mundo pensa assim. Né? Nem todos os filósofos e sociólogos concordam com essa ideia, talvez vocês mesmos não pensem que as coisas acontecem assim. Se a gente parar para pensar, a gente pode até achar que a gente está evoluindo, né? Falar, nossa, mas a gente está andando para trás, né? Será que a gente está... As coisas parecem que estão piores? Isso é um papo excelente para os nossos avós, né? No meu tempo era bem melhor. Mas pensando assim, historicamente, voltando para Comte, existe essa ideia de que nós estamos caminhando rumo ao melhor, um progresso, uma evolução. E Comte vai mapear isso. Ele vai mapear isso na famosa lei dos 3 estados. Lei dos 3 estados. Em alguns lugares a gente lê essa tradução como lei dos 3 estágios, né? E ele vai falar... Comte vai apresentar para a gente essas etapas da nossa história, da história da humanidade. E a história da humanidade caminharia nessas etapas rumo à evolução. Então ele vai dizer que a nossa história passa por estágios. Bom, o primeiro estágio ele chama de... Então vamos lá, o primeiro estágio ele chama de estágio teológico. Não é teleológico, agora sim é teológico, tá? Teológico, de Deus, né, religioso. Então ele vai dizer que o primeiro estágio da humanidade, rumo a essa evolução, a esse progresso, é o da mentalidade mítica, é o da mentalidade religiosa, em que as coisas são explicadas por um apelo à religiosidade, ao misticismo, aos deuses, à religião, à mitologia. A gente estava estudando, essa aula é de sociologia, mas em filosofia a gente acabou de estudar a mitologia grega e a gente acabou de estudar, por exemplo, a passagem da mitologia para a filosofia, né? Que mudança é essa? Então o Comte está dizendo, só um parênteses, o Comte está dizendo aqui que o nosso estado mais primordial, mais básico, né, ainda não evoluído, é explicar através da religião, do misticismo, dos deuses, da mitologia. Esse seria o estado número 1 da evolução. O estado número 2 ele chama de estado metafísico. Tá? Então, o primeiro estado é o teológico e o segundo é o metafísico. O metafísico seria um momento, um contexto em que a razão filosófica é que explica a origem e o destino do universo. Voltando lá para a nossa aula de filosofia, lembram disso? Então, a gente tinha um momento em que a mitologia fornecia as grandes explicações, e aí quando surge a filosofia, a gente começa a buscar uma explicação racional para as coisas, certo? Comte vai dizer que esse momento, a etapa número 2 da nossa evolução, é o momento metafísico, em que as explicações são filosóficas, racionais. E aí, finalmente, são 3 estados, né? O estado final, que é o estado auge, em que a gente, de fato, chega no nosso auge da evolução, na nossa finalidade, que é alcançar esse terceiro estado, que ele vai chamar de estado positivo, né? Então, o primeiro teológico, o segundo é o metafísico, o terceiro é o positivo. E ele vai dizer, o estado positivo é aquele que a história, a humanidade vai caminhando para esse estágio de evolução, estado de evolução, é o positivismo. É exatamente o contexto do aparecimento da ciência. A ciência aparece e ela coroa a maturidade do espírito humano. Então esse terceiro estágio é nosso auge, é o auge do nosso progresso. É quando a gente não explica mais as coisas através da religião, quando a gente não explica mais as coisas através da filosofia, só de uma busca por uma racionalidade cósmica, etc., como a gente está estudando lá na filosofia, ele vai dizer o auge do pensamento humano, o auge da história humana é quando a gente alcança o espírito da ciência, é quando a ciência é a nossa grande explicação. Essa lei dos 3 estados, ela tá lá no nosso PowerPoint e eu espero que vocês leiam, tá? Sobre a lei dos 3 estados no nosso PowerPoint. A nossa aula vai levar, esse vídeo só vai ter 10 minutos. Os vídeos de filosofia já foram bem longos, então sociologia a gente vai ter um vídeo menor de 10 minutos, mas eu não quero que vocês encerrem aqui. Eu gostaria muito que vocês lessem nosso PowerPoint e respondessem a nossa questão que está no Moodle, tá? É uma questão para vocês responderem online mesmo. Eu aguardo as dúvidas de vocês, os comentários, o feedback sobre como ficou o vídeo, como ficou o som do vídeo. Saudades de vocês, muitas saudades. Eu não vejo a hora de verdade de estar com vocês em sala de aula. Beijo!